Bom, isto é fogo à peça. Parece que. Pronto, no Facebook já está. Só aqui uns instantes para. Foi o teu. Foi. Espera aí, sim. Ok, é isso. Isto está partilhado. Ok, tu recebes a notificação que estamos em direto. Ah, mas no YouTube, está boa. Está partilhado. Está boa. Tu recebes a notificação que estamos em direto. Ah, mas no YouTube, está boa. Bom. Está boa. Recebes a notificação que estamos em direto. Ah, mas no YouTube, está boa. Bom. Ok. Agora sim. Vamos lá ver se isto está preso por arames, mas está aqui. Vamos lá. Epá. Ok. Estamos aqui. Isto hoje merece um genérico. Já há muito não passa para estas bandas e aliás, tem que mudar. Tem que mudar, tem que pensar em mudar aí Sim, qualquer acho que coisa. sim. É uma montagem já. Pronto. Mas para já ainda vai. Admira Livre Podcast. Ora, boa noite, bem-vindos ao Admira Livre Podcast. Espera aí, que agora que reparei aqui num pequeno pormenor, mas não vou arranjar agora. Ficas assim, ficas maior do que eu quando aparecemos os dois. Bem-vindos Convém. ao Admira Livre Podcast, emissão de história, a 21ª. Já há um tempinho que não vinhamos cá. É verdade. E a última foi em março, salvo erro, início de março, e foi sobre o Forte do Pessegueiro. Mas então, tivemos aí um desafio aí de malta ouvinte, de malta que segue a página, e após conferência que durou, enfim, que foi bastante discutida e durou várias sessões, decidimos fazer sobre a Zambujeira do Mar, e por isso cá estamos. Quero desejar, antes de mais, uma boa noite aqui ao meu convidado e colaborador do podcast, António Quaresma. Boa noite. E o que é que eu quero dizer mais para a abertura? Mais nada, a Zambujeira do Mar é uma localidade que ficou celebrizada nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, pelo famoso festival que decorre, que aliás está a decorrer agora. O festival, alguns chamam-lhe do Faroeste, é o Festival do Sudoeste. E no fundo foi aquilo que popularizou, não é que não fosse já popular, a Zambujeira do Mar, já vamos ver isso, vamos ver essa evolução da popularidade da Zambujeira do Mar, mas sem dúvida que este evento foi aquele que trouxe, no fundo, veio completar essa popularização e veio dar a conhecer a muito mais gente, sobretudo camadas muito mais jovens, onde é que é a Zambujeira do Mar, pelo menos onde é que fica.
vamos saber um pouco da sua história e eu queria começar, porque muito se escreve, quando estava a pesquisar para isto, apercebi-me que já muito se escreveu nos jornais sobre a Zambujeira do Mar, nem sempre positivo, às vezes no âmbito da atividade agrícola, outras vezes no âmbito da imigração, outras vezes no âmbito da poluição das praias, esta poluição episódica. Mas muitas das vezes, a maior parte das vezes, foram positivas as menções à Zambujeira do Mar, Como não podia deixar de ser. Não? como não podia deixar de ser, nos jornais. E eu destaco aqui uma que veio no Jornal Público em 2021, portanto até é bastante recente, e que se intitula De Alma Cheia na Zambujeira do Mar, a aldeia da minha praia. O seu autor é Diogo Teixeira. Eu não conheço o Diogo Teixeira de lado nenhum, mas ele escreveu isto no Público e eu achei piada. E passo a ler. Conheço esta aldeia desde que nasci, local predileto dos meus pais para uma fuga à monotonia das rotinas da cidade. Falo com o palheirão e pergunto-lhe se sabe como vai estar o tempo. Vai haver vento que estraga as ondas? O leitor Diogo Teixeira leva-nos a mergulhar na costa alentejana. E depois destaco só aqui um parágrafo, porque isto ainda é constituído por vários desses parágrafos. De alma cheia, na Zambujeira do Mar, a aldeia da minha praia. A aldeia tem-se alterado muito nos últimos anos. Terra de gente humilde, o turismo traz algum sustento por 2 meses de verão. Mas o resto do ano inteiro é feito à custa da agricultura e pesca de subsistência. De há uns anos para cá, as estufas tomaram conta da paisagem, dos homens e das suas vontades. Alfaces, tomates, flores e frutos vermelhos são os produtos mais cultivados. São exportados para todo o mundo. Mas diz a tia Madalena que, apesar do bom dinheiro, está a matar os solos e a esgotar a água da região. As estufas já preenchem as terras costeiras entre Vila Nova de Mil Fontes e Odeceixe. Milhares de hectares trouxeram novos habitantes, muitos asiáticos, sobretudo. Muito bem, isto é assim, ele olha para a Zambujeira e salienta, aponta ali algumas das mudanças mais evidentes, muito recentes, mas eu se calhar convidava-te a irmos muito mais atrás. Sim, claro. Para perceber, Este é para perceber o caminho. Este é um podcast de história, de maneira que temos que ir atrás. Quando muito, a história pode servir para percebermos melhor o que está a acontecer no presente. Mas, portanto, eu convidava-te a passar o slide. Queres já saltar já assim, de repente, já para os lados? Está bem. Sim, acho que sim. É o hábito. Quem segue estes podcasts de história já sabe que temos sempre aqui um apoio de slides e, portanto, isto será assim. Já foi. Tu é que aqui estás a ver os slides, eu aqui estou a ver outra coisa. Portanto, mas este é o slide que estamos a mostrar. Por isso mesmo é que te convido a passar o próximo. Uhum. Então, vamos lá. Pronto. É este mesmo. Ora bem, isto é uma fotografia recente, tirada da internet, de um site que nós já utilizámos aqui algumas fotografias, que é a Terceira Dimensão, um site de belas fotografias aéreas, e é uma fotografia que nos permite ver o aspecto deste bocado, deste trecho de costa. É uma costa que tem confina com o mar por altas arribas, às vezes muito altas arribas, e que depois tem uma plataforma em terra, tem uma plataforma arenosa, que tradicionalmente era muito pouco agricultada. Hoje em dia que tem Arenosa, de pouco relevo. relevo, um planalto, uma planície, por vezes recortada por alguns barrancos, por alguns pequenos ribeiros que desaguam no mar, como é o caso de Zambujeira do Mar, que tem um a desaguar exatamente na praia. Mas aquilo que nós temos é, de facto, um espaço muito plano, uma planície que, de um lado, chega até ou quase até à serra, e do outro lado encontra o Atlântico, o Oceano Atlântico, através dessas arribas bastante altas. Tradicionalmente, como eu disse,
deste território, e é por isso que se chama Charneca, era uma terra pouco povoada. Eu vou-te só interromper aqui um bocadinho. Tenho aqui um ouvinte a dizer que o som está baixinho. E eu, entretanto, apercebi-me o que se está a passar e vou corrigir já isso. Portanto, faltou-me adicionar aqui um microfone. Quer dizer, isto. Ok. Ok. Podes continuar. Bem, o que eu estava a E dizer- já agora pedir desculpa aqui à nossa ouvinte e obrigado por ter chamado a atenção, porque de facto o que ela estava a ouvir era o som captado pelo meu microfone. Ah, Portanto, sim, como estás pois. bastante longe, Claro. estava. Se puderes recapitular um bocadinho, Então, vamos estávamos aqui. aqui a dizer era o seguinte: esta fotografia mostra-nos bem isso, estamos perante um planalto, uma superfície planáltica, portanto, arenosa, e por vezes recortada por alguns barrancos, por alguns pequenos ribeiros, e que encontra o mar através de uma riba rochosa, geralmente bastante elevada. Esta planície é chamada a Charneca, e é chamada a Charneca porque, historicamente, era um espaço muito pouco habitado, muito pouco agricultado, era sobretudo coberto de matos, e portanto, daí o nome Charneca. Por outro lado, a própria costa em si era uma costa inóspita, não era favorável à existência de bons portos, tinha apenas pequenas angras, nós devemos falar nisso adiante, mas de facto todo este espaço, esta charneca e esta linha de costa era historicamente pouco favorável à fixação de habitantes. E é por isso que grande parte das povoações que nós hoje temos junto ao mar são povoações novas, como aliás está no título deste episódio podcast. São povoações que viram a sua população crescer de forma já expressiva só na segunda metade do século XX, não é? Sim, no caso da Zambujeira, que começou ainda na primeira metade do século XX, nós adiante havemos de ver a evolução dessa fixação de pessoas na povoação, e vemos que é de facto uma coisa, sobretudo do século XX, mas começou ainda na primeira metade. Eu no título, vou só fazer aqui um pequenino parênteses. No título fiz questão de frisar que é uma vila da costa alentejana. Sim. Porque nas referências que vi escritas muitas vezes e até por alguns, aliás, sobretudo por operadores turísticos, quando vendem esta paisagem e estas praias e estes lugares, a referirem-se à Costa Vicentina, e portanto hoje vamos dar nas orelhas a este. Sim, o termo vicentino, as pessoas, sobretudo os operadores turísticos, já se aperceberam que é sonante, é um termo sonante, é um termo que é próprio, que é propício a ser utilizado na então, propaganda. Antes de prosseguirmos com a parte da história, podemos só fazer Claro. essa achega e dizer que, portanto, estabelecer aqui, primeiro, onde é que é a Costa Vicentina? Bem, em primeiro lugar, a Costa Vicentina é um termo que não é de origem geográfica. É um termo inventado, literalmente inventado, quando foi criada... Foi uma convenção à mesa. Sim, é um à mesa do isso. café. É um bocado isso. Sim. Quando foi criada a área de paisagem protegida do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em 1988, que depois se tornou Parque Natural com o mesmo nome, do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Aliás, todos os investigadores que na altura, sobretudo biólogos, que na altura propunham a classificação desta área, achavam que devia ser a área de paisagem protegida ou Parque Natural do Sudoeste português. Assim é que eles achavam que devia ser.
Mas Claro, nestas coisas... uma vez que abrangia a costa alentejana e a costa algarvia, Sim, pronto, sim. para não fazer... O sudoeste é que era o sudoeste português, é que era de facto a designação que eles achavam mais correta, porque de facto não existia essa coisa de Costa Vicentina. A Costa Vicentina foi, como digo, inventada à mesa. Outro dia na FASEC eu encontrei uma das pessoas que esteve nisso, que foi o engenheiro Macário Correia, o ex-autarca que era Tavira, secretário de Estado que era secretário de Estado de um dos governos de Cavaco Silva, e que esteve também metido nisso. Eu suponho que terá sido ele ou alguém próximo dele que sugeriu esta coisa de Costa Vicentina. Dizem eles que encontraram uma vez uma descrição da costa e alguém teria escrito qualquer coisa como isto: a Costa Vicentina, designando a costa junto ao Cabo de São Vicente, junto ao Cabo de São Vicente. Não mais do que isso. Bom, a partir do momento em que chamaram Costa Vicentina a um bocado desta costa que era abrangida pelo Parque Natural, a partir desse momento, de facto, o nome fixou-se. Agora, viralizou-se, como se diz. Exatamente, sim, mas uma coisa é certa: nunca para a parte da costa alentejana, nunca. Nunca. É só a designação do trecho de costa entre Odeceixe e Burgal. O Burgal, Portanto, na costa sul. Já na costa algarvia. A parte que diz respeito ao Alentejo continua a chamar-se costa alentejana ou litoral alentejano. Tá. Nunca, mas nunca litoral, mas nunca costa vicentina. Isso é um disparate de todo o tamanho e, naturalmente, como nós sabemos, a asneira tem mais força do que a verdade. A asneira tem muita força. É verdade. E portanto, isto que nós estamos aqui a dizer não vai servir de coisa nenhuma. Não, mas enfim, tentamos. Tentamos. Depois, claro, aparece uma associação que se chama Costa Vicentina. Não, estás a referir-te à Rota Vicentina. Rota Vicentina, que cria uma série de percursos pedonais e tal, e que também ajuda. Claro, isso. é como eu digo, alguns dos operadores turísticos vendem o espaço, vendem os seus pacotes turísticos com base nesse nome. Mas pronto, este foi um pequeno à parte. Gostaríamos de deixar aqui este esclarecimento. Eu tenho a certeza para as pessoas que aqui vivem que lhes agrada esse tipo de esclarecimento e que isso seja esclarecido a quem nos visita, para que seja devidamente informado, não é? Eu agora não vou para a terra das outras pessoas fazer turismo e dar nomes que não existem. Bom, atenção, é que neste momento a designação vicentina já existe mesmo até do ponto de vista do tipo de paisagem, porque a partir do momento em que este nome surgiu e se fixou, ele foi acolhido por um grupo de trabalho da Universidade de Évora que fez um estudo sobre as unidades de paisagem de Portugal. É claro que, continuo a dizer, nunca na costa alentejana. Muito bem. E acho que podemos passar à frente. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que ficava aqui o resto do dia a arriar no pessoal que inventou a mentira. Muito bem. Pronto. Zambujeiro do Mar, costa alentejana. Vamos então seguir em frente. Eu vou passar aqui, acho que me tinhas pedido para passar o slide. Aqui. Anterior? Posso fazer? Não, o anterior é aquele onde nós estávamos. Mas agora a seguir. Está bem. Sim. Bem, continuamos nos tempos muito recentes. O que temos aqui é um mapa que mostra a Zambujeira com o Estatuto de Freguesia. A Zambujeira do Mar foi fundada como freguesia em 1989 e depois foi abolida em 2012, 2013, e voltando o seu território para a freguesia de onde tinha saído, que é Santo Eutónio. Portanto, houve aqui um período de alguns anos em que Zambujeira do Mar, a povoação de Zambujeira do Mar, foi sede de uma freguesia com este nome. Isso é uma coisa que, enfim, que já passou, e neste momento Zambujeira do Mar faz parte, é uma povoação
que não tem nenhum termo, não tem nenhum território, não é? Mas é uma povoação que faz parte da freguesia de Santo Eutónio. Podes passar, por favor? Portanto, isto foi... Ainda tenho esperança que lhe seja devolvido o estatuto de freguesia. Mas pronto, vamos passar. Pois, foi numa altura em que foram Sim, uma altura em que isto foi um bocado por pressão. Pois. Não vamos entrar por aí. Pois. Temos então aqui o próximo slide. Temos aqui um pormenor de uma carta agrícola do século XIX, e que é um pormenor que mostra esta zona da Zambujeira. Há um topónimo, que é exatamente Praia da Zambujeira, isto cerca de 1890. Reparem que estão marcadas ali algumas casas, através de uns pequenos retângulos a negro. Portanto, nessa altura era uma coisa insignificante. Portanto, ali na Zambujeira conseguimos ver 3 casas. Sim. 4 se virmos mais os arredores. Estão ali mais 2 dispersas. E se considerarmos que as casas nesta altura eram coisas muito pequenas, muito modestas, sem qualquer tipo de infraestrutura. Sim, quase alapadas, digamos, ao terreno, para se abrigarem bem, para resistirem bem aos ventos do mar. Portanto, era uma coisa praticamente insignificante. Pode dizer-se que não existia como povoação. Mais a norte, repara que tem outra designação, que é Porto das Barcas. Ora bem, este Porto das Barcas, que aliás eu suponho que foi um erro do próprio cartógrafo, chamava-se então, muito provavelmente, já Entrada da Barca. Mas devemos de ver isso mais em pormenor agora a seguir. Por outro lado, temos ali próximo a Herdade do Sardão. Eu posso dizer que esta Entrada da Barca, ou Enseada do Sardão, como aparece nos documentos mais antigos, aparece pela primeira vez no Códice de Alexandre Massai, de 1621. Portanto, o Códice de Alexandre Massai, como já vimos nas outras alturas, é um volume manuscrito. Mas às vezes há pessoas que possam não ter visto essas emissões. Sim. Se puderes sucintamente resumir quem é Alexandre Massai. Sim, exatamente. Alexandre Massai é um engenheiro militar que veio para Portugal, italiano, de origem italiana, de Florença, que veio para Portugal para fazer obra de engenharia e portuária também, na costa portuguesa, e que esteve aqui, né, em toda esta costa, no Algarve inclusive também, e que acabou por ficar aqui. Ele acabou por morrer em Sines, onde deixou família e onde deixou descendentes com o mesmo apelido que entretanto desapareceu. Mas ele diz que a Enseada do Sardão era um lugar muito propício para que se colocassem ali uma armação, pelo menos uma armação, isto é, era uma forma de pesca empresarial. Portanto, com vários barcos, colocavam-se umas redes fixas no mar que ia capturando o pescado. E ele considera que se podiam abrigar-se ali uma série de barcos, grandes e pequenos, e, portanto, que poderia ser muito útil a instalação de uma armação de pesca naquele sítio. Dizia ele que ficava próximo do Cabo Sardão, que é um sítio que normalmente, diz ele, é buscado pelo pescado por ser uma ponta. Portanto, essa... Sim, ele avaliou ali como sítio ótimo para se instalar ali uma armação de pesca. Na verdade, ele esteve aqui numa altura em que tinha havido um naufrágio. Ele tinha vindo tomar conta da fazenda que tinha dado à costa. Provavelmente alguma deu à costa ali, naquela enseada, naquela pequena enseada. E de facto, ele esteve aqui por causa disso e acabou por deixar no seu códice esta nota de que era um sítio propício para a instalação de uma empresa de pesca. Em 1817, já muito tempo depois, o sítio é designado por Enseada do Sardão. Porquê? Porque era o nome que era dado à propriedade que fica junto desta pequena angra.
Mas o autor diz que também se chamava, já nessa altura, Entrada da Barca. Portanto, Enseada do Serdão ou Entrada da Barca são dois nomes que coexistiram. Uhum. Até há muito pouco tempo, muita gente na Zambujeira sabia que o nome antigo tinha sido Enseada ou Angra do Serdão. Em 1886, o Baldaco da Silva, que é um historiador de portos, referia-se como Calheta do Serdão. E dizia que ali costumavam, no verão, estar 2 botes de pessoas de Santo António, de homens de Santo António, que pescavam durante o verão apenas, encalhando os botes na altura em que o tempo, o tempo não permitia, não a permitia. pesca, saída para o mar. E depois, em 1920, com a criação dos postos da Guarda Fiscal ao longo da costa e ao longo da fronteira terrestre, foi também ali colocado um posto fiscal, cerca de 1920 ou 20 e alguns anos, que ainda lá está, cujo edifício ainda lá está, e criou-se ali naquela zona um pequeno aglomerado de construções, algumas delas em alvenaria, mas boa parte delas em materiais perecíveis, alguns deles materiais vegetais. Portanto, cabanas. Cabanas, sim, que podiam servir, como nós devemos já ver a seguir, que podiam servir para abrigo dos apetrechos dos pescadores ou até dos próprios pescadores. Pode dizer-se que em 1980 havia ali 40 botes, portanto era uma movimentação em de pessoas. 1980. Mas depois disso já decaiu bastante. Já damos agora aqui um salto grande. Sim. E ainda não falámos da Zambujeira do Mar. Não, isto tem um motivo. Mas então passa o slide, por favor. Então, nós vamos ainda ver mais alguma coisa na entrada da barca. Passo, sim senhor. Primeiro tenho que pôr isto. E agora? Ora, a entrada da barca é exatamente isto que nós estamos aqui a ver. Portanto, um pequeno porto, uma pequena enseada, onde os barcos se abrigam. Hoje em dia há por ali um restaurante, aliás 2 restaurantes, um mais abaixo, outro cá mais em cima, e portanto é um sítio que atrai também os visitantes. Ela tem é notável uma pequena estrutura em cimento, mas aquilo que atraiu para ali os pescadores foi de facto a sua condição natural. Natural. Podes passar o slide para nós vermos exatamente um postal antes de ter qualquer tipo de estrutura. Exatamente, de terem feito obras. E portanto, podemos ver a pequena enseada e os botes encalhados na praia. Havia ali um pequeno areal. Sim. Portanto, isto é um postal que nem sequer é muito antigo e, portanto, mostra como era até há muito pouco tempo a entrada da barca. Podes passar, por favor. Ora bem, eu falei há pouco em algumas construções que ali tinham surgido. E aqui temos exemplos dessas construções. Temos algumas dessas construções. Está uma fotografia cedida pelo António Jorge de Campos. E que isto é uma fotografia que data de quando? Isto poderá ser aí de meados de século, coisa assim. Portanto, 1950 e tal, próximo de 60. E mostra aqui algumas construções com paredes, por exemplo, a construção da direita tem paredes de alvenaria de pedra e depois uma cobertura de colmo. O colmo é preso com canas. Ou com ripas de madeira. O da esquerda tem parte da parede, de facto, também é alvenaria de pedra e o resto em colmo ou junco. Não se percebe muito bem, ou provavelmente é junco. Depois temos aqui um grupo de pessoas, um deles é um guarda fiscal. Portanto, enfim... Que está ali ao centro. Que está ao centro, dos joelhos, com um cão à frente. Portanto, é um aspecto dessa... Ali o homem por trás dele, que está de pé, está a segurar uma vara que será... que poderá ser uma peça da palamenta ou... Qualquer coisa assim. Podes passar. O aspecto desse pequeno lugar há menos tempo. Isto é uma fotografia já dos anos 70. Claro. Nós podemos ver... Começaram a aparecer outro tipo de materiais. Sim, exatamente. Mas também muitas vezes os materiais perecíveis e materiais vegetais também aparecem muito. Continuam-se a ver começou a aparecer uma série delas de pequenas construções do lado direito do caminho, de quem vai para baixo. As primeiras tinham sido do lado esquerdo.
E, portanto, digamos que é o embrião de um pequeno núcleo de habitacional, pelo menos, enfim, hoje em dia já podemos dizer assim, habitacional, e que servia inicialmente para apetrechos e também naturalmente, para os próprios pescadores, para poderem lá dormir ou coisa do género. Uhum. Não sei se queres que Sim, passe. sim. Ora bem, portanto, nós falámos em primeiro lugar na enseada chamada entrada de barca, porque de facto a entrada da barca, embora não seja propriamente uma povoação, não é? Embora, enfim, tem naturalmente aquele pequeno núcleo, mas Agora tens que explicar. O pessoal está à espera de ouvir falar sobre os abujeiros. sim, mas toda a gente das abujeiras também Claro. considera que Que a entrada da barca também faz parte. Claro que sim. Mas começámos a falar na entrada da barca exatamente por causa da antiguidade da referência histórica a princípios do século XVII a essa pequena angra, a essa angrazinha. Portanto, aí, se eu te perguntasse o início, e sendo que a história é algo que tem que ser, não é que deve ser, é que tem que ser documentado, dirias que o primeiro, era aí que começaria o primeiro registro, a primeira menção a esta zona, sim, é nesse texto. Documental, sim. Documental. Mas não foi lá que se desenvolveu a povoação de Zambujeira do Mar, foi exatamente no sítio chamado Zambujeira. Uhum. Nós temos aqui uma fotografia aérea, também da terceira dimensão, uma fotografia recente, que mostra, de facto, o povoado em cima da arriba, escorregando, digamos assim, um pouco para sul, na direção da praia, e de facto, um povoado, uma povoação compacta, que teve, enfim, uma primeira fase, que nós havemos já de falar a seguir, que foi quase espontânea, e uma segunda fase que já foi objeto de planos de loteamento, projetos de loteamento e, portanto, de urbanização recentes. Ora, podes passar, por favor. O que nós vemos aqui nesta espécie de gráfico, nesta tabela, é a evolução populacional da Zambujeira do Mar. Ora, reparem, em 1862, portanto, há 100 e tal anos, o que nós tínhamos na Zambujeira do Mar eram 2 fogos, portanto, 2 casas. E quando digo casas, não é das casas que se fazem agora modernamente, grandes casas, com grande área e com pés direitos, não, com pés direitos bastante elevados, não, nada disso. Aquilo eram pequenas casas, baixinhas, quase da altura de um homem baixinho. Portanto, coisas... Chão de terra batida. Chão de terra batida. Provavelmente as primeiras teriam sido cobertas de colmo, como nós vimos há bocadinho na entrada da barca. Portanto, eram coisas muito modestas e que praticamente quase não se viam e que estavam ali como que alapadas à terra para se defenderem dos ventos salgados, dos ventos das tempestades de sudoeste. Eu aqui este quadro estatístico levanta-me uma pergunta, que é o que é que se passou, o que é que sucedeu no início do século, na primeira metade, para se notar um crescimento que eu diria, dado do número, que é exponencial, não é? Sim, sim. O que acontece é que, de facto, nós vemos que há uma certa tendência para a litoralização do povoamento. Essa tendência tem várias razões. Uma delas é o balnearismo, isto é, a busca de praias para os banhos salgados. Nesta costa nós temos uma busca desses banhos antiga, desde o século XIX, até provavelmente muito mais anterior, não é? Provavelmente, não, quase de certeza anterior. As mas fotografias que temos exatamente, são mais documentada desde finais do século XIX ou princípios do XX, e inicialmente era uma busca das populações do interior com os seus animais para virem aos banhos santos. As pessoas tomavam banho e traziam também os seus animais. Isto em dias certos do ano. Começava por ser
no dia 24 de junho, que é o dia de São João, e, sobretudo, no dia 29 de agosto, que é também um dia de São João. É o São João da Degola, isto é, o São João o martírio de São João. Portanto, os dias de São João estão muito associados à, à- às potencialidades curativas e purificadoras das águas. E isto não é por acaso. É que o São João Batista foi aquele que batizou Cristo. Portanto, através da água, ele São carregados de uma certa simbologia. simbologia, exatamente. A água e a sua função purificadora, a sua função simbólica. E, portanto, nós vemos que as pessoas começam a chegar-se para o litoral. Ao mesmo tempo, começa a haver o hábito da frequência balnear pelas elites do interior. Neste caso aqui, nós vemos que as pessoas começam a vir, e que pessoas são essas? São pessoas, algumas delas da vila, são pessoas do sul do concelho de Odmira, a saber, Santo Eutónio, Saboia, Santa Clara, até mesmo Garvão, que já ficava, é um antigo concelho, que nesta altura ficava já no concelho, e fica no concelho de Ourique. Portanto, esta gente desta área costumava vir à praia à Zambujeira. Era a gente preferencial, era a gente que as populações dessa área preferiam. Qual era o banho que valia por muitos? Era o 29 de agosto, valia pelo menos por 9. Há quem diga que valia. 29 vale pelo menos por 9. Pelo menos por 9. E então era um banho, portanto, esse tal banho santo, né? No dia do martírio de São João Batista. E, portanto, a partir dos anos 20, por aí, muita gente do interior destas freguesias que eu acabei de citar começam a vir para a praia, para os banhos. Mas qual era o principal sustento económico durante o ano? Que permitia as populações fixar? Porque nós estamos aqui a olhar para o número de fogos, portanto, o número de casas, vamos supor uma família por cada fogo. O que é que permitia, uma vez que a Charneca era um sítio de terras pobres, que permitia uma agricultura fraca comparativamente? A questão dos fogos pode ser interessante, porque nem sempre os fogos podiam estar sempre preenchidos por pessoas, não é? De qualquer modo, é o número de casas, é para se ver a quantidade de construções que lá existiam. Mas, em todo o caso, havia ali pessoas a viver. Nos anos 20, por exemplo, havia pessoas que viviam lá. E do que é que essas pessoas viviam? Bom, algumas delas viviam, era sempre um modo de vida anfíbio. Podiam cultivar alguns bocados de terra, porque a grande parte da Charneca era improdutiva, começou a ser produtiva a partir de certa altura. Ou melhor, não era propriamente improdutiva, era utilizada como pastagem, o que era improdutiva do ponto de vista agrícola, do ponto de vista da produção agrícola. E portanto, mas algumas pessoas, naturalmente, teriam as suas pequenas hortas, isto, digamos, no primeiro quartel do século XX. Perdão, sim, do primeiro quartel do século XX. E teriam as suas hortas, dedicar-se-iam à pesca, ao marisqueio. Portanto, tudo isto, eles teriam um modo de vida anfíbio, como acontece em muitas outras terras do litoral português. As pessoas utilizavam os recursos que tinham à mão, quer fosse em terra, quer fosse no mar. É claro que era um modo de vida que permitia às pessoas sobreviverem, mas não permitia riqueza. Não é? Mas fazia parte da área de influência de Santo Eutónio. Sim. Onde havia, não é onde haveria, onde havia. E Santo Eutónio, sim, era já nesta altura uma freguesia com importância e uma freguesia onde existiam boas propriedades e onde existiam já boas terras de cultivo, etc. Portanto, sim. Agora, o que acontece é que, a partir do momento em que as pessoas precisam de casas para ficar, elas começam a ser construídas. Quando mais não fosse para arrendar. Para arrendar a essas pessoas que precisavam. E então, as pessoas que, por falares em casas de arrendar, essas gentes que vinham para os banhos,
nem todas tinham as mesmas possibilidades. Não, é? Não, nem todas tinham. Havia uns que tinham meios de deslocação, Pois. pronto, transporte hipomóvel, é certo, carroças Claro. de tração animal, mas havia outros que viriam a pé e não teriam as mesmas condições de se estabelecerem aqui. Se pusermos de parte os banhos santos, em que as pessoas vinham das mais variadas formas, se pusermos de parte isso, podemos ver que algumas famílias do interior, por exemplo, havia o lavrador de Totnik, que fica na freguesia de Saboia. Era um lavrador com posses, e ele pegava isto, enfim, na primeira metade do século XX, no primeiro quartel mesmo do século XX, no primeiro quarto, ele apetrechava duas carroças, 2 carros de bois, e um deles enchia-o com mantas, com colchões, com tudo aquilo que fosse necessário, porque não havia nada disso na Zambujeira. Podia Claro. haver casa. Quem viesse passar férias Quem tinha que viesse trazer os seus quem mantimentos. viesse a banhos, nessa altura não se Não dizia se chamava passar férias. Quem mas- viesse a banhos tinha que trazer essas coisas todas. O outro carro trazia alimentos. Também tinham que trazer alimentos. Porque, naturalmente, o comércio não era assim muito abundante de produtos alimentares. E, portanto, eles vinham dos montes, da fartura dos montes, traziam queijo, traziam presunto, e os chouriços e as linguiças. Tudo isso eram coisas que eles traziam. E os pães e tudo aquilo. E, portanto, esse lavrador do Totnik fazia assim, apetrechava dois carros, trazia também a criada, claro, era um lavrador, trazia a criada, e vinham todos por aí fora, passavam por Santo António e, enfim, iam por aqueles caminhos arenosos que só podiam ser percorridos por estes carros, por estas carretas, e, portanto, era assim, alugava uma casa em Santo António. Naturalmente as casas inicialmente eram de terra batida, de chão de terra batida, e portanto muitas vezes de telha-vã, e quando não era telha-vã o melhor que podia acontecer era um forro de cana, enfim, já era bom. Mas havia também muita gente que vinha por um lugar, isto é, alugavam um lugar numa casa. Aí estamos a falar daqueles que não eram lavradores. Que não eram lavradores, mas que vinham à praia porque tinham uma maleita qualquer, uma doença qualquer, e achavam que os ares do mar e os banhos salgados podiam fazer bem à saúde. Portanto, muitas vezes, nesta fase, a frequência das praias era muitas vezes motivada por motivos profiláticos e por motivos de cura, né, terapêuticos. E então, muitas dessas pessoas vinham assim, quer dizer, alugavam um lugar, digamos assim. E como é que era isso de alugar um lugar? Portanto, havia uma pessoa que tinha uma casa, a casa tinha 2 ou 3 divisões, e alugava, por exemplo, essas divisões, 2 ou 3 divisões, a umas 10 ou 15 pessoas, se fosse preciso. Eu não sei exatamente quantas, mas podia ser uma coisa desse género. E então, o que é que faziam? As pessoas, quando chegavam, iam buscar junco, colocavam no chão, porque o chão era terra batida. Tinham que fazer a sua cama, não é? Para fazer a sua cama, e era assim. Alojavam-se ali como se fosse num quartel, não é? uma coisa de um alojamento comum. Há também aí há um episódio, eu não sei se queres ir já ele, de um visitante estrangeiro. Nessa altura não era comum, não é? Pois, exatamente. A passagem de estrangeiros por estas bandas. Não era comum. Trata-se de um viajante inglês chamado John Gibbons. Suponho que o meu inglês... Gibbons. Ele vinha do Algarve, onde, enfim, viajou e fez uma descrição, um relato de sua viagem, que publicou depois em livro. Não temos nenhuma fotografia do John Gibbons. Não temos. Mas é um homem que ele depois teve teve um futuro, digamos, como escritor do próprio Estado Novo. Porque ele fez algumas descrições laudatórias sobre o povo português. Portanto, ele gabou muito aqui a zona. Gabou muito português mais o povo vulgar. português no geral. E o Estado Novo achou que ele podia ser interessante para a promoção do Estado Novo, do regime salazarista. E ele, de facto, veio cá mais algumas vezes e escreveu algumas coisas.
Mas ele vinha do lado de Monchique, numa viagem que fez de carroça, de burro, enfim. Não havia estradas nesta zona do Sudoeste. E quando chegou a Santo António, enfim, chegou também assim num desses meios pouco comuns hoje em dia para transporte de pessoas, mas que foi imediatamente alvo de curiosidade. E dois rapazes de Santo António, cujo nome, infelizmente, John Gibbons não revela. restou, convidaram-no para ir fazer um passeio. Um passeio que era como é que ele diz? Como é que ele escreve? Um passeio de um pleasure trip, um pleasure walk. Agora já não sei, não estou a encontrar assim de repente. Portanto, um passeio até à beira-bar. Portanto, um passeio de lazer. Passeio de lazer. Será a tradução. E então eles arranjaram uma carroça puxada por 2 cavalos, possantes, cavalos de trabalho, e meteram-se charna cá fora na direção da Zambujeira. Foram a corta-mato, porque nessa altura o máximo que eles podiam aspirar era um caminho arenoso, mais ou menos, enfim, mais ou menos perceptível na paisagem. Na verdade, segundo a descrição de John Gibbons, eles nem se apercebiam do caminho. Iam a corta-mato. Desculpa, a little excursion of pleasure. Exatamente. Foi esta a expressão. É a expressão que ele... E então, eles... porque foi isso que... Foi essa a expressão, não foi essa a expressão em inglês, foi em francês, porque nessa altura... quem falava alguma inglês coisa... porque ele escreveu no seu relato. Em inglês. Mas nessa altura, alguém que falasse alguma coisa de uma língua estrangeira era sempre do francês. O inglês não tinha qualquer... Foi assim que ele comunicava com as pessoas em Santo António. Aliás, na minha infância ninguém falava aqui inglês, era o francês que se falava. E o francês era a primeira língua que se aprendia na escola. Isso depois, a omnipresença do inglês, isso é uma coisa recente. E tem a ver com poder também, tem a ver com o poder das potências que impuseram a língua deles. Então, eles vão corta-mato com a erva pelo peito da cavalgadura ou das cavalgaduras e chegam à Zambujeira. Quando chegaram à Zambujeira, o John Gibbons ficou um bocado desiludido. Encontrou umas modestas construções, muito modestas, muito pobres, ali assim à beira da falésia, uma coisa que não suscitava qualquer entusiasmo na sua sensibilidade de inglês. Mas diz ele que logo que chegaram, as pessoas da terra juntaram-se a eles, ofereceram-lhe imediatamente de comer e de beber, e ele ficou muito satisfeito lá a confraternizar com as pessoas. E no fim, quando quis pagar, as pessoas quase ficaram ofendidas. Não, o senhor é nosso convidado, os senhores são nossos convidados, isto somos nós que oferecemos. E ele ficou impressionado, porque havia a fama que nos países do sul da Europa, nos países latinos, era tudo uma data de pedinchões desagradáveis, gente que só queria era esmifrar os estrangeiros. E aqui ele chegou à Zambujeira e não foi nada disso. As pessoas portaram-se com um cavalheirismo extraordinário, que ele gabou muito. Gabou muito a sua forma de receber as pessoas e de se comportar de forma cavalheiresca. Portanto, esta impressão positiva da Zambujeira, logo a seguir uma impressão negativa, ele teve a primeira impressão foi negativa quando viu o aspecto da povoação e imediatamente essa impressão se tornou positiva quando viu o comportamento das pessoas. Eu vou só te interromper para cumprimentar pessoas que já nos cumprimentaram. O Mel Vaz, a Dorla Draclé, o Vítor Silva e as pessoas que estão a assistir, peço-lhes só que partilhem, se gostam daquilo que estão a ouvir e ver, partilhem. Eu não costumo fazer isto, mas vejo que é uma forma de divulgar este programa, este podcast, que, como vocês sabem, é serviço pro bono, não tem qualquer fim lucrativo. Podes continuar após aqui o Mel Vaz, aproveito para dizer que é o meu amigo de infância, Zé Manel, que eu já não vejo há muitos anos, e a quem eu cumprimento de forma especial. Aliás, como todas as outras pessoas, mas é este que é um amigo de infância. Ora bem, portanto, depois desta
desta visita deste viajante inglês, que, como disse, depois se tornou uma espécie de não digo assalariado, que o termo é muito forte, mas... Avançado? Também não era avançado. Também não era avançado. Mas pronto, foi um homem que o Estado Novo protegeu para que ele escrevesse coisas simpáticas sobre Portugal, o que era difícil, por vários motivos. E sobretudo em inglês, não é? Sim, sobretudo em inglês. Desde logo para o regime político. E depois por tudo isto, pela pobreza que ele via, enfim, por tudo isto. Não era um país, nesse aspecto, um país bonito. Podia ser um país com bonitas paisagens. Sim. Mas a paisagem social, a paisagem humana, não era uma paisagem bonita. Claro, sim. E então, pronto, temos aqui um testemunho de um inglês que esteve aqui. Entretanto, nós, olhando de novo aqui para esta estatística, o que nós vemos de facto é que a partir no segundo quartel, no terceiro quartel, sobretudo, do século XX, nós vemos um crescimento significativo da vila, da povoação. Esse crescimento não se fez sem alguns problemas. Há um viajante um banhista habitual, que era um homem que vinha de Saboia. Ele escrevia para os jornais locais que nessa altura existiam. E ele, a certa altura, diz: Zambujeira está a crescer, mas está a crescer de forma desordenada. Dizia ele. Isto convinha que alguém pusesse alguma ordem nisto. Então a Câmara tomou Estávamos em que década, mais ou menos? Na década de 20. E princípios depois da década de 30. E de facto a Câmara tentou que as coisas começassem a correr melhor. Inclusive, já alguns anos depois, mas isso já na década de 40, a Câmara contratou um engenheiro, que era um engenheiro militar, Vassal e Silva, para fazer um plano aqui para a Zambujeira. O Vassal e Silva, como disse, era um engenheiro militar, era um oficial de engenharia, fez muitos trabalhos aqui para os concelhos, para as câmaras do sul do país. Por exemplo, Urique também. Já agora aproveito para dizer que este engenheiro Vassal e Silva seria o general Vassal e Silva, que comandava Goa, portanto, o Estado português da Índia, em 1961, quando a União Indiana invadiu o Estado português da Índia. Nessa altura, Portugal não tinha lá forças capazes para se defender, mas o Salazar deu ordem aos poucos soldados que lá estavam, sem meios, sem reação, sem artilharia, sem coisa nenhuma, para se defenderem até o último homem. O Vassal e Silva achou que o Salazar estava, mas era parvo, e deu ordem de rendição. Mas foi uma ordem de rendição que depois lhe custou muito quando ele chegou cá a Portugal, porque caiu imediatamente em desgraça e, portanto, naturalmente, ele fez aquilo que devia ter feito, porque de facto não havia condições. O próprio Salazar, nas últimas décadas, tinha estado a tirar tropa e equipamento de lá. E, portanto, queria que depois meia dúzia de soldados, sem armamento em condições, pudessem defender aquilo. Sem sentido, nem qualquer hipótese de defesa. Nessa altura, em 1961, a União Indiana já era uma potência militar. Claro, não se podia comparar com as grandes potências europeias, mas era já, inclusive, por exemplo, eles na sua marinha tinham um porta-aviões. Claro. Que era uma coisa tinham um contingente português comparado com o exército com que se defrontaria. Não tinha qualquer havia lá um navio português, um único navio português. De facto, o comandante do navio foi mandado render-se e ele, em vez de responder, lançou o navio a toda a velocidade contra a frota da União Indiana, a disparar, mas claro, foi uma coisa de louco, porque imediatamente a aviação e os navios da União Indiana começaram a disparar sobre um único navio, que aliás é um navio desatualizado, e um dos que caiu imediatamente foi o próprio comandante, ferido, e portanto o navio acabou por encalhar e pronto, fizeram uma
cumpriram as ordens do Mas Salazar, então não a se Zambujeira renderam, pode, mas não foi minimamente eficaz. a Zambujeira pode agradecer a Vassal e Silva Alguma por ordem. alguma ordem urbanística. Sim, porque nós quando olhamos para a Zambujeira, e deixemos agora a história nacional, quando olhamos para a Zambujeira, de facto notamos que existe ali alguma ordem em termos urbanísticos. Portanto, não há aquilo que enfim, os pessimistas dos anos 30, 20 e 30 clamavam, que era desordem no urbanismo. As ruas são direitas, há ali um traçado regular daquela povoação. Entretanto, claro que ao longo dos tempos o que nós vemos é que a povoação vai crescendo, há pessoas que cada vez mais que vêm para esta povoação, entretanto desenvolvem-se os transportes rodoviários, mas não há estradas. Bom, os transportes rodoviários, quando chegou à altura da Segunda Guerra Mundial, pararam. Não é que Portugal fizesse parte dos beligerantes, mas, Não, mas havia falta de combustível. havia Nós falta já... de combustível e falta de sobressalentes e falta de tudo. Portanto, não era possível manter os transportes automóveis em funcionamento. Nem em terra nem no mar. Depois, exatamente. Era tudo, por exemplo, os barcos daqui, enfim, à vela é que se governavam, não é? Isto em meados do século XX. Mas o que de facto nós vemos é que não havia sequer possibilidade dos transportes automóveis poderem chegar à própria povoação, porque não havia caminhos, não havia estradas. A partir dos anos 40 passou a haver projetos de melhoria dos caminhos e, de facto, a partir dos anos 50, sobretudo dos anos 60, começaram a ir autocarros, por exemplo, à povoação. Nessa altura, a povoação, de facto, tinha crescido. A partir de 1942, aquele ajuntamento que se costumava fazer na Zambujeira, por causa da sua... Ainda bem que passaste a imagem. Isto é uma fotografia que provavelmente é de cerca de 1940 ou um pouco antes. Vê-se, enfim, algumas pessoas vestidas sem serem com os fatos de banho. Vê-se em cima uma casa e, portanto, é uma fotografia que é uma das mais antigas fotografias que eu conheço de Zambujeira. E, portanto, mas a partir de certa altura, a partir de 1942, começa a haver uma feira. E porquê essa feira? É que uma feira exatamente no fim do mês de agosto, 28, 29, começou por ser a 29. Porquê? Porque havia um ajuntamento de pessoas que vinham aos banhos santos, traziam os seus animais para os banhos santos e tudo isso fazia com que houvesse um ajuntamento. E, portanto, e que permitisse a certa altura começar a haver negócio. Trocas. E, portanto, a feira desenvolveu-se, como digo, a partir de 1942, quando foi criado oficialmente pela Câmara, e a partir dessa altura passou a haver uma festa também. Era a festa da povoação, o 29 de agosto o 29 de agosto. Portanto, era a festa da povoação. Podes passar, por favor. Esta fotografia também é relativamente antiga. Vê-se que, de facto, as casas ainda baixinhas, enfim, que substituíram umas primitivas casas que ainda eram mais baixas do que estas. Sim, porque não é? estas já evidenciam uma estrutura... Sim, e têm um pé direito já um pouco superior e tal. Mas é claro que no princípio do século XX as casas... podia dizer-se que a altura das casas era a altura de um homem português, bem, 1,60 m ou coisa do género. E, portanto, era aquilo que nesta altura havia. Isto será uma fotografia por volta também de 1940 ou coisa do género. E porquê é que achas que a população se fixou mais aqui neste sítio e não mais na zona da entrada da barca? O que é que pode justificar isto? Aqui, desde logo, porque tinha a praia. Portanto, e tinha uma praia que era acessível, porque havia outras praias muito mais inacessíveis.
Por exemplo, há uma praia mais para o norte que, enfim, tem uma falésia e hoje em dia conseguem lá chegar, mas através de cordas e coisas. Acho que suponho que agora já tem uma escada. E nesta altura, aqui havia digamos que o monte onde estão construídas as casas tinha depois uma leve, uma vertente Menos acentuada. menos acentuada. Havia um caminho que as pessoas utilizavam para chegar à praia. Depois construíram, a partir já dos anos 40, construíram, pela própria iniciativa das pessoas e de alguns banhistas, construíram um caminho mesmo, em terra, claro. Não podemos pensar em caminhos empedrados, nem em caminhos de asfalto, não é? E construíram um caminho para a praia. Nós aqui ainda vemos alguns caminhos, mas Alguns ainda trilhos, não há, não é? alguns trilhos, mas ainda não esse caminho alargado. Podes passar. Nesta fotografia, isto é uma fotografia provavelmente dos anos 40, e isto mostra a praia num desses dias do banho suponho que o banho de 29. Não vemos aqui animais, mas vemos muitos homens vestidos. E, portanto, é sinal de que isto era agosto, porque lá ao fundo vemos Já se vislumbram algumas proteções para o sol. Sim, ali sim, no lá ao areal. fundo vislumbram-se essas proteções para o sol, mas em primeiro plano temos gente com ar de camponeses que vieram à praia, despiram o casaco e arregaçaram as calças para poderem ir até à água. Portanto, isto é um dos dias do banho do 29. É certamente o banho do 29. Esta fotografia tem corrido aí algumas páginas de Facebook Sim, claro. que vão mostrando algumas fotografias antigas aqui do território, e esta até parece que é emblemática, não é? Pois, sim, sim. Ali da Zambujeira. Sim. Podes passar. O que nós já vemos aqui é, de facto, a povoação, digamos que bem alapada, bem... E aqui o caminho que já denota uma construção, e aqui, não é? Sim, exatamente. Aqui já há um caminho, aliás há dois, que mostram que houve ali já trabalho para tornar a praia mais facilmente acessível. Isto é também uma fotografia de verão, porque vemos ali alguns toldos ou barracas. E sim. Parece que, eu não sei, não tenho certeza, mas parece que já se vê ali um guarda-sol, pelo menos há ali um que parece. Mas isto é uma fotografia Isto é da década de 50, provavelmente. 50. Ora bem, o que nós vemos aqui é o seguinte, é uma carta agrícola, já de 1957. O que é que vemos? Portanto, a carta abrange a zona da Zambujeira, cá mais em baixo, até lá acima, à entrada da barca. E nós vemos aqui o mapa com algumas cores diferentes. Ora bem, essa parte aí a verde, isso é uma parte que tem a ver com hortas, ou que tem a ver com vinhas, portanto, produções desse tipo. Refere-se à parte mais interior, a verde escuro. Sim, é verde escuro. Não, junto à Zambujeira não há nada, não há outra cor. Junto à Zambujeira o que há é essa tonalidade... Aquela que percorre a costa toda aqui no mapa. Sim, grande parte do território. Amarelo, verde. Sim, isso eram culturas arvenses. Culturas arvenses. E, em alguns sítios, também pastagens. As culturas arvenses podiam ser os cereais. Que eram plantados, que eram semeados, perdão, mas que tinham sempre rotatividade, portanto, colocava-se, por exemplo, centeio, que era sobretudo o cereal que se dava a estas terras. Também podia ser algum trigo, em alguns sítios mais propícios, mas sobretudo centeio e cevada, e depois tinha que haver rotatividade das culturas para que o solo conseguisse produzir alguma coisa. Há um barranco, como se vê, que vai na direção da Zambujeira, que desagua na praia da Zambujeira, a sul da povoação, como nós já vimos. Mas, portanto, o que nós encontramos aqui é, já como atividade económica, em 1957 já é uma certa agricultura que tinha a ver com o quê? Tinha a ver com
campanha dos cereais promovida desde o século XIX e que o Estado Novo tinha assumido como sua. Aliás, o Estado Novo em Portugal, e não só, por exemplo, o regime fascista em Itália também tinha, do Mussolini, também tinha assumido como sua uma O campanha deste desígnio tipo. da autarcia, não é? Sim, exatamente, sob o signo da autarcia. O que se pretendia era que Portugal, neste caso, produzisse o grão de que necessitava. Claro que isso não era possível, porque a maior parte das terras portuguesas não eram boas para produzir trigo, que era o grão enfim, que era mais estimável e que servia para o pão. Aqui, por vezes, também se produzia milho, em alguns casos, portanto, centeio, milho, mas não em grande quantidade. De qualquer modo, já nesta altura se faziam aqui culturas para produzir cereais. Portanto, já é uma charneca, digamos, aproveitada. Sim. Isto em 1957. Ainda não é a charneca do plano de rega do Mira, Não. mas para lá caminhávamos. Nessa altura... Essa veio uma década e tal depois. Sim, mas pouco tempo depois começou a barragem a ser construída e, portanto, não foi muito tempo depois. Nesta altura, já se sabia que os exageros da produção de cereais em tudo quanto era sítio estavam a ser pouco razoáveis e que o que acontecia muitas vezes é que os solos ficavam cada vez mais pobres e provocava inclusive a erosão. E que, portanto, se produziam alguma coisa era a poder de muito adubo industrial. E aqui outro aspecto, sim, de facto, semeou-se aqui cereais quase em cima de pedras, à custa do adubo mineral. Mas outro aspecto é que nós sempre que falámos aqui na história de algumas localidades, ela quase sempre começou com a construção de uma igreja e aqui na Zambujeira do Mar repara, a igreja tradicionalmente era um ponto de encontro da população, mas muitas igrejas, muitas pequenas igrejas rurais acabaram por dar origem a novas povoações. Portanto, a igreja ou a capela detinham um património simbólico que vai acompanhando a história das populações, mesmo quando as populações estavam eram um pouco alcançadas pelo poder da igreja. Mas não é o caso da Zambujeira do Mar. Não, o que acontece na Zambujeira do Mar é que, a certa altura, repara que estamos no Estado Novo, o Estado Novo lia-se muito à igreja e, portanto, nessa altura havia o clima propício para uma nova povoação, que já tinha um número significativo de habitantes, de fogos e de habitantes, para uma nova população ter uma igreja. Então, nessa altura, costumavam juntar-se as pessoas sagradas da região, apoiadas pela Igreja Oficial e apoiadas pelo Estado, e criava-se uma igreja. A própria população gostava disso porque era uma forma de nobilitar, digamos, a sua terra. E é o que nós vemos aqui, que temos pequenas igrejas, todas da mesma altura, anos 50, e algumas mais tardias. Mas no caso de Zambujeira e do Almograve, são anos 50, e no caso da Zambujeira, depois ela foi sacralizada, falta-me agora o termo, por o bispo de Beja, o Dom António, que esteve cá já nos anos, 2 ou 3 anos depois da construção da não igreja. temos nenhuma. Falhamos. Temos. Essa. Ora, Olha, está. Espera. Epa. Antes? Depois? Sabes o que é que Então, é? Espera aí. Pois. Tive aqui um pequeno momento de descontrole da emissão. Espera aí. E agora sim está a retomar a normalidade. Passa adiante. Temos, Depois voltamos atrás. Ok. Esta igreja. Portanto, Ela. a igreja que foi construída num sítio muito especial. Não é por nada, não é certamente por acaso que a devoção vai para a imagem de Nossa Senhora do Mar, que é ali devocionada,
e portanto a igreja tem a sua porta virada para Poente, como aliás era de canónico, portanto a povoação, as igrejas tinham normalmente as cabeceiras para Nascente e a porta para Poente. Aqui é o que acontece. E num sítio que foi aplanado e que permite um adro bastante espaçoso, que inclusive permite, enfim, fazer atos do culto no exterior. Podes passar já agora, porque nós vemos uma fotografia que é curiosa. Reparem nesta fotografia. Tem também, É um postal. É um postal antigo. Deixa-me isto é um só postal centrar antigo aqui. da Zambujeira. E Sim. repara o que diz ali à esquerda, por baixo da igreja. Costa Vicentina. Pois, isto, Maldito. o disparate já tem. Isto é uma. Mas isto é um postal de que É um ano? postal dos anos 90, por aí. Ok. E portanto, mas já nessa altura o disparate Andava à solta. Andava Ok. à solta. Pronto, então não é de admirar que Não, tenha não é a de proporção admirar. que tem. Uhum. Ora bem, então se calhar voltávamos às fotografias antigas, aos postais Uhum. antigos da Praia da Zambujeira. Antes ainda Antes era aqui. então é depois. Pronto, era É. aqui, sim. Isto é mais uma fotografia. Esta fotografia é provavelmente de 1960, à volta disso, em que se vê uma cena do banho. Aqui já se vê, pronto, já não se vê gente de farpela completa. Sim, quer sim. dizer, Isto é mesmo já já se vê gente em fato de banho. o portanto, aspecto é um- do banho já normal de uma praia portuguesa. uhum. Podes passar. Isto é uma fotografia ainda a preto e branco, é de um postal, mas que apanha uma praia que também é muito conceituada hoje em dia, que é uma praia que fica a sul da Praia da Zambujeira, que é a Praia dos Alteirinhos. A famosa Praia dos A Alteirinhos. famosa Praia dos Alteirinhos. De quem o artista epá, fugiu. Jorge Palma. Jorge Palma. Bom, quem tem falta de memória aqui sou eu, hein? Jorge Palma escreveu e tem uma música sobre. Sim, mas podes continuar. Sim. Portanto, nós temos aqui, nesta altura, a praia ainda não era concorrida, não havia afluência suficiente, mas, portanto, nós temos aqui uma das praias que hoje também é muito concorrida, a Praia dos Alteirinhos, imediatamente a sul da Zambujeira. Bem, isto é um episódio... Outro momento emblemático da história da Zambujeira. Isto é um episódio... isto é 1900, dos anos 60, já os autocarros vinham à Zambujeira. Eu suponho que isto foi em agosto de 97, portanto, numa altura em 29 de agosto, portanto, no dia do banho do 29. Falar da história da Zambujeira e não falar deste episódio. De facto, eu ainda me recordo disto. Enfim, toda a gente falou que o autocarro, ou por lhe faltarem os travões, ou porque o condutor foi pouco hábil, a verdade é que não se despenhou, ele ficou assim, mais ou menos ele preso ficou ali na encaixado na falésia. E não se despenhou na praia. Mas toda a gente punha cenários do género, e se houvesse pessoas na praia e o autocarro tivesse caído, então imaginava toda a gente, muitos mortos e tal. Portanto, enfim, houve alguns feridos, mas os feridos sem gravidade, que foram Não para o morreu hospital, ninguém, felizmente. mas não morreu ninguém. Portanto, são 3 fotografias que eu apanhei na internet, no Facebook, portanto, e que vieram ilustrar este podcast. E tu lembras-te deste episódio, não é? Lembro-me, sim, lembro. Não fui ver, eu estava em Vila Nova de Mil Fontes, para chegar à Zambujeira não era brincadeira nenhuma. Isto é, de facto, a sagração da igreja de Zambujeira, com o Bispo Dom António e com mais 3 sacerdotes a estarem. Ora bem, é claro que uma terra como a Zambujeira, a certa altura, tinha que ter as condições próprias de uma terra que era um centro balnear, não é? Uhum. E então isto aqui é uma espécie de banquete festivo, quando foi ligada pela primeira vez a luz elétrica. A celebração da chegada da luz elétrica à Zambujeira do Isto Mar. nos anos 60 ainda. Uhum. É preciso recordar que isto
Vila Nova de Mil Fontes teve luz elétrica em 1965. Uhum. Eu lembro-me de ver acenderem a luz pela primeira vez em Vila Nova de Mil Fontes. Uhum. Foi assim uma coisa espantosa. De repente fez-se luz. E claro que não foi imediatamente totalmente eletrificado, não é? Não, claro, foi eletrificada a luz das ruas, não é? Que não era assim grande coisa, era uma lâmpada numa ponta, outra lâmpada, mas enfim, mas já foi aquilo para nós, para os habitantes da Terra, aquilo era uma iluminação fiérica. E claro, e só depois é que as casas começaram a fazer a sua ligação, as suas ligações. Uhum. Algumas casas, naturalmente, tiveram imediatamente, as casas das pessoas que podiam fazer a ligação, mas houve muitas casas que continuaram a utilizar o candeeiro a petróleo e, enfim, e a Pronto. utilizar a lenha E isto deu direito aqui a um banquete. E Claro, sim, sim, nós falamos isso como marco. Depois dá a sensação, pronto, já tem a luz elétrica, já está toda a gente, dá o interruptor, não é bem assim. Pois, não é bem Até assim. porque eu ainda me recordo também, nos anos 80, de haver muita gente que ainda utilizava baterias para ver televisão e coisas Pois, assim. pois. Uhum. Pois, e pouco antes tinha sido ligada à água, também era uma coisa fundamental, uma praia, não é? É fundamental em todo o lado, mas quer dizer, uma praia ainda mais, ou talvez não, se calhar estou a exagerar, uma praia, como em qualquer lado, naturalmente a água é fundamental. Espero que ela continue a correr nas torneiras, Nas torneiras, e para esperemos isso é que sim. preciso que venha alguma chuvinha, porque senão daqui a pouco a barragem Santa Clara está, neste momento, a meio do verão, em 33%. Uhum. Enfim, vamos ver o que isto Vamos vai ver. dar. Ora bem, Bem, isto é uma fotografia, e aproximamos do fim, não é? aproximamos do fim, isto é uma fotografia de 1985, já mostramos uma fotografia tirada posteriormente a esta, mas pronto, mas isto é, digamos, é uma fotografia que ainda pertence à sequência de fotografias históricas. Esta é de 1985. Uhum. E aqui nota-se, aqui consegue-se ver bem aquele traçado mais ou menos organizado Sim, que a vila tem, sim, de facto. Sim. A vila cresceu depois disto. Uhum. Cresceu, Sim, claro. Na Neste parte momento norte está- cresceu significativamente. Mas para a parte sul não muito, porque também para a parte sul também não havia muito a crescer. Até porque chegava só ao barranco. Aquele barranco teve em tempos um moinho de água, que naturalmente era necessário para as pessoas moerem o seu grão, e havia alguns moinhos aqui neste litoral. Uhum. Eu pergunto-me se o aproveitamento dessas forças não poderia voltar a ter alguma utilidade nos dias de hoje. Mas pelos vistos não é? Há quem ache que sim, mas enfim. Ok. Chegámos à Zambujeira de 1985. Eu acho que terminamos aqui o nosso período histórico, não é? Pois, sendo a leia de conclusão de que a Zambujeira é um caso emblemático da tendência de litoralização, isto é, das pessoas se deslocarem para o litoral, que ocorre no finais do século XIX, sobretudo na primeira metade do século XX, ligada inicialmente aos banhos ao balnearismo, e antes disso até aos banhos santos. Aqui, por exemplo, eu recordo-me também de uma narrativa que eu vi, é que as pessoas que já lá moravam, na Zambujeira, quando se apercebiam de que no dia 29 vinham os serrenhos, as pessoas da serra, as pessoas que vinham porque os serrenhos eram as pessoas que moravam na serra, isto é, não moravam na Charneca, moravam para lá da Charneca, vinham de Saboia, vinham por aí fora. Quando vinham os serrenhos todos vestidos a meterem-se dentro d'água, e muitas vezes os habitantes obsequiavam-nos com os copinhos de aguardente e tal. Portanto, para quando se ou seja, mas isso não havia propriamente... E os bolinhos e tal. Os serrenhos eram bem recebidos. Eram bem recebidos. É claro que eu também, já me constou que a coisa podia ser de duas formas. Os habitantes ou ofereciam aos serrenhos uns bolinhos e uns calicinhos de aguardente, de medronho, ou então vendiam. Bom, eu confesso que ainda não tirei de uma bem maneira isto a limpo, ou outra. não tirei isto a limpo, mas podia ser que ocorressem as duas situações. Pelo menos não gozavam com eles, não é? Não, Por serem não. os serrenhos que vinham Não. à praia. Pronto. Então, assim.
Os tempos mudam-se hoje em dia. Acho que Portanto, seria é mais esse, tal. hoje em dia, como se sabe. Hoje em dia toda a diferença é alvo de gozo, pelo menos, não é? Pois, Naquela altura. mas pelos mesmo vistos. até o próprio Festival do Sudoeste só se realiza aqui exatamente porque é no Sudoeste, isto é, porque é próximo do litoral. Uhum. Porque hoje em dia tudo vai para próximo do litoral. Este país está desequilibrado, não é? O interior esvazia-se e o litoral cada vez tem mais E gente. claro, sim, e como é uma zona que já tem grande afluência da população nesta altura do ano, penso que esse terá pesado na escolha do local do Festival Sudoeste por parte da empresa Sim, claro. que explora. Sim, não vou dizer mais nada, porque começámos precisamente com o presente da Zambujeira, com a situação atual. Entretanto, percorremos a sua história. É um pouco diferente de outras aldeias e vilas que explorámos aqui noutros episódios. E espero que tenham gostado. Espero que partilhem esta emissão, seja via YouTube, seja via Facebook. Portanto, partilharem a ligação do YouTube no Facebook. Acompanhem-nos também no YouTube, acompanhem-nos e peço-vos que, se tiverem a oportunidade, subscrevam também a página do Admira Livre Podcast no YouTube. Estou a tentar fazer alguma migração para lá. Quero também dizer que, agora já posso ter este aqui, quero também dizer que o Admira Livre Podcast assume aqui a sua vertente, eu não quero dizer eclética, porque acho que isso é presunção a mais, mas pelo menos diversa, e portanto vai haver, vão existir emissões em inglês, emissões sobre temas que pouco podem ter a ver com a Admira, mas o Admira também, como local aberto ao mundo e local e terra cosmopolita, penso que de alguma forma sempre foi aberta exatamente pela existência de uma realidade que o próprio nome da Admira contém, isto é, o Rio Mira. O Rio Mira, é verdade. E então aquilo que eu quero dizer aqui é que as próximas emissões, e eu vou repetir isto umas tantas quantas emissões e fazerem uns vídeos mais ou menos promocionais. Esta emissão será depois legendada em inglês. Emissões, eventualmente, que apareçam em inglês serão legendadas em português. As legendas não estão imediatamente disponíveis nos vídeos em direto. O YouTube demora alguns dias a colocá-las, mas elas seguramente vão aparecer para podermos chegar a mais gente. Tive sempre bastantes queixas cada vez que fazia uma emissão em inglês. Havia gente que dizia isto devia ser obrigatório em português. E então, para tentar agradar a um maior número de pessoas possível, vamos passar a fazer assim. E terá um separador que se dedicará aos assuntos externos, que é o Foreign Affairs, que é um nome assim, estilo filme americano, que eu arranjei para designar aqueles podcasts que são em inglês e que são sobre temas, por exemplo, de geopolítica. Para além do podcast de história, não se esqueçam que há o documentário de história, o tal que neste momento tem as obras paradas, mas que tem 2 episódios publicados. E há também o Tanque de Ideias, que é o espaço do Bitite, é o espaço da opinião política e onde cabe todo o tipo de assuntos, sem grande dever de rigor. E é isso. Acompanha-nos que nós vamos tanto por aqui. Uma boa noite. Vou passar o genérico outra vez? Passo o genérico outra vez. Admira Livre Podcast.